Olá, pessoal! Estamos aqui então para mais um episódio do Cezuca Talks, o podcast do Centro Universitário Cezuca, o seu podcast 5 estrelas. E eu estou aqui então hoje acompanhada da professora Carolina Rosa, do professor Gabriel Kies, e nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro da medicina no Brasil, nas tendências, né, da medicina. Vamos entrar um pouco nesse universo da área da saúde hoje. Eu sou a professora Valesca Reichel e vou conduzir esse episódio aqui com vocês. Então, deixa eu apresentar nossos convidados super especiais que estão aqui com a gente, começando pela professora Carolina, que é nutricionista, mestre em patologia, doutora em gerontologia, biomédica, docente do curso de nutrição e é a coordenadora adjunta do curso de medicina do Centro Universitário Cezuca. Olá, Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, obrigada eu. E também vou apresentar, então, o doutor Gabriel Kies, que é médico de família, de comunidade, mestrando em saúde da família e é professor e coordenador do curso de medicina do Cezuca. Olá, Gabriel. Oi, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje também. E vamos lá, então, começar já com um questionamento ali sobre o cenário atual da medicina no Brasil. Como vocês enxergam esse cenário, também em termos de formação, de tecnologia, de atendimento à população? Não sei se eu posso pedir para o doutor Gabriel começar conversando com a gente sobre isso. Tá Uhum. bem. Assim, Valesca, o cenário de médico no Brasil, ele é bastante controverso, vamos dizer assim, né? Tu tem as pessoas que defendem que a gente tem médico demais, tem pessoas que defendem que a gente tem médico de menos, né? Certamente tem, o que é incontestável é que a gente tem algumas questões de distribuição, né? Isso não tem como, se a gente for pegar os dados, assim, a gente não tem como negar que existe o problema de distribuição da carreira médica dentro do nosso país. Na verdade, assim, não existe uma carreira médica, né? Então, assim, os médicos, eles se formam, eles vão para o mercado de trabalho, só que eles não estão coordenados dentro da estrutura de saúde. E isso faz com que tu tenha uma tendência ao acúmulo desses profissionais dentro, de grandes centros, né? E deixando as regiões mais periféricas, como é o caso de Cachoeirinha, por exemplo, né? Com uma menor disponibilidade. Então, e isso, assim, se reproduz em todos os locais do Brasil. E isso demarca uma desigualdade muito grande, né? Uma inequidade, vamos dizer assim, já começando a conversar com os princípios do SUS, né? Porque ao passo que tu tem mega hospitais em que se faz cirurgia robótica, a microcirurgia mais de ponta que tá acontecendo no mundo. Duas cidades para o lado, tu tem um posto de saúde que não tem médico e que a comunidade não está tendo acesso longitudinal ao cuidado de saúde básico, né? Então, é, é uma questão complexa, assim, a gente analisar esse panorama. E se a gente fosse analisar aqui, a gente ia levar bem mais do que o tempo do nosso podcast para fazer uma análise verdadeira, assim, né? A real e que tenha substância suficiente para a gente chegar a uma conclusão definitiva. Que interessante, né? Essa questão da distribuição, ela se deve mais às questões populacionais de si, de densidade demográfica, ou seria em função dos cursos estarem nos grandes centros, né? Dos cursos de medicina estarem nos grandes centros ou dos grandes hospitais, né? Qual que de fato, a origem desse problema? Acho que é uma série de fatores, assim, né? Desde da questão de onde é que tradicionalmente surgiram as faculdades de medicina, né? Que surgiram dos grandes centros, enfim. Mas também da falta de política pública de interiorização, né? A gente falando, bom, sou médico de família, né? Falando da questão do programa Mais Médicos, né? Foi
foram as primeiras tentativas efetivas de política pública de levar médicos, né? E daí, claro, pode-se ter N críticas sobre o programa, sobre como o programa é feito, quem está dentro do programa, mas não dá para negar que foi uma política pública de tentativa de interiorização desses profissionais, de forma a ter uma carreira minimamente progressiva, né? Que se tornasse essas lacunas de assistência interessantes para o profissional estar se deslocando e fazendo ah, o seu trabalho numa região de menor infraestrutura, né? Porque tem isso, o estudante, quando ele está dentro do seu processo formativo e dependendo muito da formação que ele recebe, ele começa a achar que a única coisa que existe, a única forma de fazer medicina é a forma que ele está aprendendo ali, né? Então, se ele está num grande centro, ele não, poucos deles vão sair desse grande centro para estar executando uma medicina de uma tecnologia mais leve, né? De uma tecnologia menos. A gente divide, né, a tecnologia na medicina como tecnologia dura, que são essa questão da robótica, da inteligência artificial, dos procedimentos, né? Da tomografia, do exame, e a tecnologia leve, que é a tecnologia do conversar, da anamnese, do exame físico, né? E do resolver os problemas a partir daqueles dados mais básicos da medicina, né? Então, levando em conta a questão da longitudinalidade, a questão da medicina centrada na pessoa. Então, são algumas diferenças assim que vão impactando. Até pegando esse gancho, né, doutor Gabriel, da questão da tecnologia, né? Hoje a gente percebe que na área da saúde, da medicina em especial, muitas tecnologias novas estão sendo adotadas, inclusive a robótica, a questão da inteligência artificial, a própria telemedicina, que acredito que se expandiu muito durante a pandemia e depois acabou se tornando, né, uma prática, um pouco mais utilizada entre a sociedade de uma maneira geral. Então, de que forma isso está acontecendo? De que forma a medicina está sendo transformada a partir dessas novas tecnologias? Agora eu vou direcionar a pergunta, então, para a professora Carolina. Bom, antes falando, né, ainda da questão do cenário, né, da medicina, eu trago um outro enfoque que, por ser profissional da saúde, não médica, né, eu acho que um outro desafio seria também a mudança da formação médica de uma forma mais interdisciplinar, né? Durante muito tempo a gente centrou no médico, né, o cuidado, porque a gente tinha um modelo de ensino e de tratamento, inclusive, né, centrado na doença. E hoje a gente trabalha muito a questão da prevenção, né? Então, isso tem também a ver com a questão da, da saúde digital, né? Que foi a questão que você falou agora, né? Da gente começar a trabalhar esses conceitos de prevenção já na formação, né? E isso é um desafio, né? Tanto para os nossos alunos, eu sou professora do curso também e trabalho com eles essa questão da interdisciplinariedade, quanto para a comunidade em si, né? Que vê o médico muitas vezes como um curador, né? E hoje a gente desafia, né, esses alunos em formação a pensarem sobre prevenção, a discutirem sobre prevenção e estarem ativamente trabalhando, né, para a prevenção. E a gente, na questão, né, da telemedicina, a gente tem como fazer isso também, né, trabalhar a prevenção na forma de orientação, de divulgação da ciência. Nós temos, até no nosso currículo, uma disciplina que é saúde digital, que prepara os alunos exatamente para esse enfoque, né? Da saúde, utilizando tecnologias e rompendo barreiras, né, e fronteiras de localização, né, que a gente realmente não tinha antes da pandemia e hoje é possível, né, é possível até alguns exames, né, físicos a gente consegue fazer, né, através da telemedicina. Então, a telemedicina é um avanço até para essa questão que o Gabriel trouxe da centralização, né, dos profissionais em grandes centros, tem muito do acesso à saúde, né, e isso contribui bastante. Eu trabalho com uma disciplina que é de meio ambiente, que trata de saúde planetária,
E a gente discute, inclusive, que o transporte, tanto do profissional para o seu local de trabalho, quanto do paciente para a consulta, ele também emite gases, né, consome, né, combustível fóssil, e que isso também é uma maneira de degradar o meio ambiente. Então, está tudo interconectado, né? Então, até nisso, a tecnologia, a telemedicina podem contribuir aí para essa saúde planetária, né, para um novo pensamento de que as pessoas não precisam estar no mesmo lugar fisicamente, né, para que os tratamentos aconteçam, para que as coisas aconteçam. Algumas coisas são bem possíveis via telemedicina, e isso é uma realidade para nós hoje, né? Então a gente já tem isso dentro do nosso currículo, e isso é conversado em vários aspectos, inclusive no aspecto da saúde planetária. Que Acho bacana que essa visão mais holística, né, Uhum. da medicina, integrada ao planeta, integrada à comunidade, também pensando a questão digital, muito bacana. Desculpa, doutor Gabriel, te cortei, pode não, falar. não, essa questão da saúde digital, assim, até para as pessoas conhecerem um pouco, né, do que é isso, porque quando a gente fala em telemedicina, a gente pensa, nisso que a gente está fazendo aqui, uma videoconferência onde o médico vai dar um diagnóstico, vai fazer uma avaliação e tal. Isso existe, tá? Mas a telemedicina ela é muito mais ampla do que isso e ela consegue trazer benefícios bem mais amplos também, né? Dentro da telemedicina a gente tem o conceito de teleconsultoria, que é uma coisa que, por exemplo, o telesaúde, que é um projeto a- da URGS juntamente Da com URGS. o governo do estado, né? Ele traz a possibilidade do médico estar discutindo com outro médico, né? Uhum. Sobre o caso daquele paciente. Então, pensa assim, a gente tem no posto de saúde uma situação de um paciente que tem uma úlcera venosa e que, enfim, o médico do posto lá, às vezes recém-formado, enfim, ou mesmo o médico de família, não fica em dúvida do que pode fazer além, né? O que pode estar complementando. Ele pega o telefone, ele liga para o telesaúde, né? E discute com um outro médico de família ou com um profissional de outra especialidade, de cirurgia vascular, de dermatologia, de possíveis intervenções que ele possa fazer ali, e isso evita que ele tenha que encaminhar esse paciente e esperar mais tempo para fazer uma coisa que ele pode fazer dentro do próprio posto, mas não tem aquele conhecimento nato, né? Então, e para além disso, a própria questão de interpretação de exames, se a gente for pegar hospitais menores, né, ou propriamente UPA, assim, muitas vezes não faz sentido tu ter um radiologista para ficar fazendo esses laudos, né? Tu não vai ter volume para fazer de exames para justificar contratar alguém, né, para ficar fazendo só isso. Então, tu tem serviços de telelaudo, onde tu faz o exame e esse exame é interpretado por um outro profissional em uma outra localidade física, né, e repassa a informação clínica ali, a informação do exame que tu precisa para com uma agilidade com um custo menor, né? Porque quando a gente está falando da telemedicina, uma das maiores vantagens dela é a questão do potencial e daí aqui, eu friso o potencial, né? O potencial de redução de custo dentro desses processos. Se a gente for ver os processos de saúde, a gente tem algumas leis, assim, que uma delas é a lei do saco sem fundo, né? Que é assim, não importa quanto eu invista em saúde, quanto eu tenha de recurso em saúde, esse recurso vai ser consumido, Sempre vai a ser população consumido. precisando ou não. Então, assim, eu tenho um tomógrafo, eu vou fazer X tomografias. Eu tenho dois tomógrafos, eu vou fazer 2X tomografia. Mas a minha população ficou mais doente? Não. Mas o fato de eu ter a disponibilidade do serviço aumenta Aham. induz a minha demanda, né? Então, isso tudo são coisas que têm que estar sendo vistas pelo gestor, enfim, e que não ficam muito à mostra para a população, né? A população só quer mais, quer ser atendida, quer ter a sua demanda resolvida, né? Mas às vezes assim, não é com essa tecnologia dura que essa demanda vai ser resolvida. Daí que eu expandi um pouquinho mais para além da questão digital, né?
Com certeza, e eu achei bem interessante que, inclusive, né, eu sou da área da gestão, da administração, então, mesmo para os profissionais dessa área, existem muitas oportunidades na saúde, é muito necessário, né, que se faça uma boa gestão, que se tenham, né, melhores processos, melhor controle de custos, né, melhor direcionamento de recursos. Então, de fato, é uma necessidade também, né, em todas as áreas, mas na saúde principalmente. E trazendo assim, até mesmo de acordo com a sua prática, né, e a sua formação, doutor Gabriel, a questão da tecnologia, ela não impacta também na questão do cuidado, da humanização, né, da escutativa do paciente, como equilibrar isso, né, como conciliar, né, essas possibilidades tecnológicas com a manutenção da humanização no cuidado médico. Acho que assim, dentro do. Até uma coisa que eu converso com os alunos sobre isso, né? Se é uma fala meio provocativa, assim. Se a medicina ela é uma técnica ou ela é uma arte, né? E assim, a conclusão que a gente chega é que é um pouco dos dois, né? Porque assim, ela tem uma parte técnica. Tu não pode sair simplesmente fazendo as coisas da tua cabeça, né? Existe uma ciência por trás das tuas decisões. Mas tem uma questão da relação humana, né? Que também tem técnicas em relação a isso, mas ah, esse entendimento, né, da dinâmica humana, do entender o ser humano, e também de ser humano, porque é aquilo, o encontro do médico com o paciente é o encontro de dois especialistas. O médico é o especialista em medicina e a, o usuário, o paciente, é especialista nele mesmo. Na vida dele. Então, assim, quando a gente parte desse princípio, não importa se a gente está conversando aqui, né, via uma ferramenta tecnológica, ou se a gente está conversando frente a frente no consultório, ou se a gente está conversando embaixo de uma árvore, tomando chimarrão, fazendo grupo de saúde mental, né? A questão da conexão e do entendimento, bom, de que a pessoa que eu estou falando não é uma doença, né? Aquilo que a Carol falou sobre ter uma questão Modernização. biologicista muito focada na doença, né? E pouco centrada na pessoa. A partir do momento que a gente centra isso na pessoa, meio que a pergunta de a tecnologia atrapalha já não faz mais sentido, porque a tecnologia não tem a ver com a pessoa, a tecnologia tem a ver com a doença. Então, é uma coisa que dentro da própria formação a gente pode trabalhar antes para que isso nem seja uma questão, né? Nem seja um problema, assim. Do tipo, tá, por que tu tá me perguntando isso? A tecnologia não tem a ver com as pessoas, né? São ferramentas que eu vou utilizar para cuidar das pessoas, mas o meu cuidado é com as pessoas. E eu acho até que a telemedicina, se me permite, a telemedicina até aproximou, né, esse contato entre médico e paciente, né, porque durante muito tempo o paciente, para acessar o médico, né, ele tinha que passar pela marcar a consulta, falar com o secretário, ele só falava ativamente com o médico no momento da consulta. Hoje em dia os profissionais eles estão mais abertos, claro, dentro das possibilidades, tem por exemplo, pediatras, eu tenho filhas, a pediatra das minhas filhas, eu tenho o WhatsApp dela, e claro que com um bom senso eu acesso ela de uma forma bem fácil, e inclusive ela me manda mensagem, né, para saber das meninas e tudo mais, né, então a gente tem uma troca muito mais próxima, né, então eu acho que isso aproximou, inclusive, né, em alguns aspectos, né, alguns profissionais, e o acesso ao contato, acho que quando o paciente está ali na casa dele conversando com aquele profissional, também, de certa forma, ele consegue se abrir de uma forma que no consultório talvez ele não fizesse, né? Eu acho que isso aproxima, né? As próprias consultas de psicólogos, né? Terapias têm sido feitas por telemedicina, né? Por consultas telemedicina mesmo vale para esse termo, né? Vale também para outras áreas. E a pessoa tá ali na casa dela, né?
se abrindo para aquele profissional e conversando como se estivesse conversando com uma pessoa familiar, conhecida, né? Então, acho que isso também, dependendo de como é conduzido, destrói barreiras, né? O acesso é diferente, né? Essa, essa coisa que a Carol falou fez eu lembrar muito da questão da própria visita domiciliar que a gente faz na atenção Uhum, primária, né? é. Então, assim, é uma coisa completamente diferente a gente ver a pessoa no consultório e ver a pessoa na Na comunidade, casa dela. ver a pessoa na casa dela, né? Porque, assim, a casa, o ambiente da pessoa, ele nos traz informação, né? E daí, assim, tu consegue. Uma coisa é tu ver aquela família separada também, né? Outra coisa é tu estar dentro do ambiente daquela família, vendo aquela Isso. dinâmica familiar. Então, enfim, eu sou suspeita para falar porque é a minha especialidade, né? Mas a medicina de família ela traz essa proximidade também, né? Do tipo, o médico é quase como se fosse um membro da minha família, assim, né? Ele tá tão perto que... E assim, claro, isso também é uma coisa complicada de se equilibrar, né? Porque o profissional ele tem que colocar limites, né? Dentro da sua relação profissional com o seu paciente, porque quando tu começa a ter uma relação muito próxima, né? Fora do nível profissional, tu perde algumas capacidades críticas que o profissional precisa ter para estar fazendo o manejo imparcial da situação, né? Ou o mais imparcial possível. Porque totalmente imparcial a gente não consegue ser. Ah, com certeza, né? Sempre tem um envolvimento, inclusive emocional, cada um também com o seu background, com as suas experiências, traz, né, uma parcialidade, mas o desafio é esse, né? E falando em desafios, como que vocês veem, como que vocês enxergam, ou quais seriam, né, atualmente os desafios para a formação dos novos médicos, né? Professora Carolina, acho que caiu agora, mas vou então direcionar para o doutor Gabriel aí essa questão de entender dentro da formação o que que a gente encontra de desafio hoje. Assim, formar um médico é difícil, né? Então, assim, porque a gente precisa de estrutura, né? A gente precisa de gente, e a gente precisa de gente que queira ensinar a gente. E a gente precisa de gente que queira ensinar a gente a cuidar de gente. Então, na minha visão, né? Esse montar um bom corpo docente, como a gente tem no Sezuca, assim, é uma tarefa fundamental, né? Até a nossa jornada falou sobre o currículo oculto, que é, bom, o que que a instituição nos ensina para além da matéria, né? O que que dá o selo do profissional que se formou em tal lugar ou em X outro lugar. E isso faz com que a gente pense assim muito nessa questão, né? Quem são as pessoas que estão ensinando as pessoas? E, além disso, como desenvolver a potencialidade máxima desses alunos? Porque, assim, todo mundo é diferente. Eu não espero que todo mundo seja igual, né? O melhor de cada um vai ser diferente. Mas eu quero que todo mundo chegue no melhor possível, né? Que seja o melhor médico possível. Uma vez que a gente precisa dos melhores médicos, né? Então, dentro desse processo, assim, e talvez aqui uma visão meio humanista, né, dessa abordagem, né? Porque a técnica se aprende, né? A técnica é sentar e estudar. O profissionalismo é uma coisa um pouco mais complexa, assim. O profissionalismo ele tem mais variáveis, ele tem mais influências, tanto da vida que as pessoas têm antes, né, dos exemplos dos pais, dos exemplos dos professores que tiveram antes, das experiências prévias de trabalho que tiveram antes, né, até a própria questão pessoal mesmo, né? Então, e a instituição de ensino, ela entra compondo essa massa para desenvolver o profissionalismo. E isso é uma vantagem que a gente tem no curso de medicina do Sezuca, é o fato da gente ter poucos alunos por turma,
Então, assim, a cada semestre a gente tem uma média aí de 30 alunos junto com a gente. A gente consegue ter uma relação muito próxima, né? A gente consegue, o fato de ser relativamente pequeno faz com que a gente consiga ter esse cuidado, né? De olhar para cada um dentro da sua individualidade e dentro do que é possível da instituição, tá atento a isso e tá buscando auxiliar essa trajetória, né? Bom, como é que eu vou chegar no mercado de trabalho, né? Porque a gente fala, a medicina, pela intensidade que ela acaba tornando-se quase parte da personalidade da pessoa. Mas ainda assim ela é um trabalho. Então, assim, a pessoa não é só a medicina. Ela não pode ser só a medicina. Ela tem que viver outras coisas, ela tem que ter outras experiências, né? Tanto isso é verdade. E é super importante estar atento, né, com as questões de autocobrança. Os alunos da medicina, eles se autocobram demais, né? Não quer dizer que eles não tenham que saber, eles têm. Afinal de contas, eles estão lidando com a vida das pessoas. Só que tem que se tomar muito cuidado para essa autocobrança não virar um sentimento de defectividade, né? De virar um sentimento de deficiência, do tipo, eu não presto, eu não consigo, eu sou muito ruim, eu sou uma farsa, né? Porque isso vai impactar no cuidado também, né? E daí, muitas vezes, assim, e depois do tempo de formado que eu tenho, assim, e passando por vários colegas e vários. ah, Porque no posto a gente recebe muito colega recém-formado, né? O colega que está saindo da universidade, né? É um dos primeiros locais que as pessoas acabam de trabalhar. E como a questão da defectividade traz uma postura de arrogância, né? Então, e sempre quando eu vejo algum colega muito arrogante, assim, eu penso, será que esse cara não se cobra demais e se acha uma farsa por se cobrar demais, sabe? E daí ele tem uma postura do tipo, não, eu sou bonzão, para não perceberem que eu sou uma farsa, né? Então, enfim, acho que eu fiz muita digressão já sobre a pergunta original, mas essa questão dessa falta, né? De, na verdade, dessa de como se lidar com essa falta de resiliência, né? De lidar com essa autocobrança, enfim. Acho que influencia muito, e a gente estando mais próximo, a gente pode estar mais atento a isso, né? A gente pode estar dizendo, ontem mesmo eu tive uma conversa com uma aluna, dizendo assim, eu tenho medo de ser uma médica ruim. Tipo, minha filha, tu tá no terceiro semestre, calma, né? Ok? Por um lado é bom tu ter essa preocupação, porque isso me diz que tu não vai ser uma médica ruim, né? Tu tá preocupada, tu não tá fazendo de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, tem que se cuidar para esse sentimento não se tornar uma coisa que bloqueie, né? E que faça com que a pessoa congele. Então, vai muito nesse sentido, assim. É interessante que a questão da ansiedade, né, é um ponto que a nossa sociedade vive muito ansiosa atualmente. Até tem o Augusto Cury traz aquele termo da síndrome do pensamento acelerado e tudo mais, e a gente vê que, né, os nossos estudantes, eles também passam por isso. Inclusive, um dos nossos episódios aqui do Sezuka Talks foi sobre a questão da inteligência emocional. Até pode recomendar para essa aluna, doutor Gabriel, dar Uhum. escutar esse episódio. Mas como é importante essa questão também da inteligência emocional, de saber lidar com essas pressões, de saber lidar com o estresse. E de qualquer forma, uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos é que a formação, ela é uma forma, né? Então a gente tem que cuidar para não ficar tão restrito nessa forma, né? Ela nos conduz, né, para determinados pensamentos, para determinadas atitudes, para direcionamentos, e na realidade a gente tem que, inclusive, conviver com outros profissionais, promover grupos interdisciplinares, trocar, né, mais com outras competências, com outras formações, para poder ter uma visão mais Mais amplo. abrangente. Uhum.
Assim, Valesca, que tu falou essa questão da ansiedade da sociedade, né? Quando eu estava na residência, eu passei um mês em Moçambique, Que bacana. né? Passei um mês trabalhando lá na atenção primária de lá. E assim, é, é interessante assim como definitivamente é uma população muito mais pobre do que a nossa, é um país muito mais pobre que o nosso. E, e assim, eu fui justamente porque eu pensei, bom, talvez eu aprenda coisas lá que aqui eu consiga aplicar de tecnologia leve, né? E aprendi muitas coisas assim, e especialmente o que me chamou a atenção é, lá não tem problema de saúde mental. Lá em todo o tempo que eu fiquei, em um mês que eu fiquei atendendo no posto lá, eu atendi um caso de saúde mental. E assim, esse caso de saúde mental era porque ele estava depressivo, porque ele era infértil. E lá dentro daquela cultura, dentro daquela comunidade, ter filhos é uma coisa que é importante. Então as pessoas têm 5 filhos, 7 filhos, né? É comum ter muitos filhos. Então as famílias são grandes. Então, e daí dentro dessa coisa assim, poxa, o cara, o que aqui seria uma preocupação zero, né? Ou seria o menor das situações, assim. E, assim, a comunidade vivendo em casa de chão batido, sabe? Então, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que todo mundo era igual, né? Todo mundo era parecido, tu não tinha tanta... Tem a desigualdade no sentido de que tem algumas pessoas, especialmente, né, classes políticas, assim, que têm um poder e uma influência maior, mas a comunidade mesmo é tudo muito parecido. Então, não tem aquela coisa de eu olhar o meu vizinho sendo feliz no Instagram e eu pensar, poxa, como minha vida é uma bosta, né? Perdão o palavreado. Mas, então, essa diferença cultural, assim, né? E do qual fez eu refletir, assim, qual o peso que a gente dá para as coisas, né? E o quanto da nossa ansiedade, na verdade, não é simplesmente a gente está dando valor e peso para a situação errada, né? Para o ponto que não é o fundamental, assim. Bom, já estamos nos encaminhando para a finalização do episódio. Passou muito rápido o tempo, né? Foi uma conversa muito bacana, mas eu queria então aproveitar e pedir para a professora Carolina contar um pouquinho sobre o curso de medicina na Cezuca, o que que aconteceu até agora, como é que está indo, quais são as competências que são trabalhadas, quais os diferenciais desse curso aí no mercado. Conta um pouquinho para nós, professora Carolina. Bom, nós estamos, o curso de medicina é um curso relativamente novo, estamos fazendo aniversário em dezembro, né? Nós abrimos, né, o curso, recebemos a portaria de autorização em novembro do ano passado, e em dezembro nós iniciamos já a nossa primeira turma. Hoje nós estamos já com 3 turmas, né? Estamos no terceiro semestre aí da turma 1 e rumando para um ano de curso com muitos desafios, né? Mas o Cezuca, ele é, né, uma instituição da Cruzeiro do Sul, e a Cruzeiro do Sul tem aí um histórico bastante importante e de sucesso, né, na formação, inclusive, de médicos. Então, nós estamos seguindo o curso das escolas de medicina da Cruzeiro do Sul, né? Nós temos, a Cruzeiro tem 8 escolas, nós somos a escola mais nova, né? E a gente vem, então, se capacitando junto a esses profissionais que já estão aí no mercado há um tempo, né? Inclusive, nós temos aí planejamentos acadêmicos junto com professores de outros cursos, a gente tem, né, contato direto com os coordenadores de outros cursos, então nós estamos aí construindo um curso em conjunto, né, com as outras escolas da Cruzeiro do Sul, e isso é muito positivo para nós, né? Traz uma segurança para o corpo docente e também para os alunos, né? Nós temos alunos de todas as regiões do país, então a gente tem visto isso também, a diversidade dos nossos alunos, a diversidade das nossas turmas bastante diferentes, assim, na formação,
Temos uma turma que tem quase que 100% dos alunos de segunda graduação, né? Então, eles têm um perfil diferente. Em contrapartida, nós temos uma outra turma, que é a turma mais nova, quase 100% de alunos, né, vindos do ensino médio. Então, tem sido um desafio, mas um desafio muito legal, assim, né? O nosso compromisso é de formar profissionais, né, empáticos, éticos, humanizados, vinculados à região, né, desde o início do processo de autorização do curso, né, quando a gente escreveu a proposta de ter um curso de medicina em Cachoeirinha, a nossa ideia sempre foi ter uma contribuição local, né? Nós fomos atrás, então, de convênios e parcerias com a região de saúde, onde entra Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Glorinha e Porto Alegre, que é o nosso grande centro, né? Então, a gente tem tentado, desde o primeiro semestre, fazer com que esses alunos tenham uma visão da realidade local. Eles vão para campo já no primeiro semestre, eles vão fazer práticas de observação na rede de saúde municipal, né? Eles vão no segundo semestre, eles vão de novo entender um pouco mais de como funcionam as estratégias de saúde da família. Depois eles vão para as unidades de pronto atendimento. Nós temos os profissionais da região, principalmente os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeirinha, dentro da instituição. Uma das nossas professoras é gerente da UPA de Cachoeirinha, então a gente tem esse ensino voltado para a realidade local, né? Temos aí contato direto também com os hospitais da região. O professor Gabriel pode falar também, que teve semana passada no Padre Jeremias, né, que é o nosso hospital municipal, já tratando das práticas dos próximos semestres, né? Então, é um curso muito prático, né, com muitas horas, diferente do que a gente vem acostumado aí na área da saúde, né? A medicina tem uma carga horária bastante extensa e com muita atividade prática. Então, desde o início, eles são convidados a ir para a prática, a entrar no sistema de saúde, a entender desde a ponta, né, como é que funcionam todos os trâmites dentro da saúde básica, né, dentro dos processos do SUS. Então, a nossa missão é formar um profissional voltado para a realidade do Brasil, né? E como o Gabriel disse, né, às vezes eles têm esse ensino voltado para tecnologias, né, para as tecnologias duras, e aí tem dificuldade de transpor isso quando eles caem numa realidade onde isso não é, né, utilizado. Então, nós estamos tentando fazer o contrário, a gente está tentando fazer com que eles conheçam a realidade da maioria dos municípios do país, né, que é de uma saúde que ainda precisa de investimento, que ainda precisa de uma série de questões, até a tecnologia de ponta, né? Então, a gente passa por todo esse caminho, a gente tem disciplinas onde eles vão trabalhar as inovações, onde eles vão conhecer cirurgia robótica, eles vão trabalhar, a gente trabalha dentro da instituição, inclusive, com simulação, né? Está sendo construído aí um centro de simulação realística que já vai ser utilizado no próximo semestre, né, dentro da disciplina de habilidades clínicas, onde eles já vão começar a ter, né, esse conhecimento de simulação com procedimentos cirúrgicos, enfim. Então, a gente vai tentar formar um profissional que consiga ter todo esse, né, toda essa visão de o que fazer lá na UBS mais precária, né, do menor município com o menor recurso até a tecnologia de ponta, né? Então, acho que isso é um desafio, mas como eu disse, a gente vem apoiado aí pela Cruzeiro do Sul, né, pela história da Cruzeiro do Sul e das escolas de medicina que eles têm e gerenciam com muito sucesso, né, como é o exemplo da UP em Curitiba, né, que é de onde a gente vem se espelhando, né, nossa matriz é espelhada na matriz da UP, e a gente vem, então, aprendendo muito com esses profissionais aí, e acho que é um curso que tem aí um potencial muito grande, né, então a gente tá muito feliz e todo dia é um desafio novo, né? É um aprendizado para nós também. Então, acho que todo mundo está crescendo com isso, né? A gente vê a área da saúde do Sezuca como um todo crescendo também com a chegada desse curso. Isso é muito interessante. Nós temos na nossa matriz no início, né? Ela é
básica, a gente chama de ciclo básico, e 90% dos nossos professores são professores dos cursos da saúde, do SESUCA, e aí a gente já trabalha também a interdisciplinariedade que eu falei no início, né? Eu sou professora do curso, a gente tem todos os professores da biomedicina são professores do curso, professores da enfermagem. Então, os alunos, eles também têm essa visão, né, das outras áreas. A gente tem incentivado projetos, inclusive interdisciplinares, né, projetos de extensão. Eles têm carga horária de extensão dentro do currículo, assim como todos os cursos hoje, né, de ensino superior têm. E a gente tem incentivado que eles trabalhem também em parceria com os outros cursos. E isso tem sido muito legal. Todo mundo ganha, né? Então, é um desafio muito legal, é um curso muito promissor e a gente está empenhado aí em fazer esse curso crescer e dar certo. Olha que segurança, né, que isso transmite para os estudantes e também para os pais, para as famílias desses estudantes, né, toda essa carga de tradição, de conhecimento que vem com a Cruzeiro do Sul, né, Isso. e também toda a experiência que a própria SESUCA já tem na área da saúde, com os cursos de enfermagem, com curso de biomedicina, enfim, diversos cursos na área, fisioterapia, né, então tudo isso fortalece ainda mais, né, e torna mais poderoso ainda o curso de medicina do nosso Centro Universitário SESUCA. Com Bom, certeza. pessoal, que legal. Eu vou encerrando então o nosso episódio por aqui. Agradeço demais a presença aqui do Dr. Gabriel, da professora Carolina. Foi um bate-papo muito gostoso, muito interessante. Tenho certeza que nossos ouvintes vão aproveitar muito, vão aprender bastante. Já estão convidados, né, para voltar para os próximos episódios aí que vem pela frente. Também agradeço aos nossos ouvintes por nos acompanharem aqui. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no YouTube e também no blog do SESUCA Talks, que é o podcast 5 estrelas, então, do Centro Universitário SESUCA. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigado.